Vamos começar do começo. O que é uma equação? Entendendo a resposta a essa pergunta, o processo de se descobrir um certo valor de uma incógnita faz mais sentido. Você vai entender os fundamentos por trás das manipulações, joga para um lado, joga para o outro, para se conseguir o que quer. Equação, você pode associar a equilíbrio. Quando eu digo o seguinte, x mais 1 é igual a 3. Aquele x representa uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido. Eu poderia ter traduzido, retirado de algum enunciado, do tipo a soma de um certo número com a unidade, né, mais 1. A soma de um certo número com a unidade é igual ao triplo da unidade. Vamos rebuscar. Poderia traduzir essa frase dessa forma aqui. Então a dica nos enunciados é prestar muita atenção nesse verbo de ligação, é. Então tal número, ou tal expressão, tal sequência de operações é tal coisa. Então normalmente se trata de uma equação. Você tem que interpretar e traduzir matematicamente. Uma maneira de se entender é pensar na balança de escala. Como é que funciona a balança de escala? Eu quero medir uma certa massa, né, de algum objeto, aí eu boto ele em um prato. No outro prato, eu vou colocando objetos que eu conheço a massa dele, a quantidade de massa dele, né? Que no dia a dia a gente chama de peso, fisicamente isso está errado, né? Mas vamos usar a linguagem do dia a dia. Eu conheço o peso dele, então eu vou compensando com esses pesos conhecidos. No momento que esses dois pratos se equilibram, estão na mesma altura, eu vou pedir para você supor que todos esses pratos desse desenho aqui estão na mesma altura, tá? Apesar da licença poética. No momento que esse equilíbrio acontece, eu sei que o peso de um lado equivale ao peso do outro. Então aquele peso que estava do outro lado desconhecido é equivalente ao valor de pesos conhecidos que eu coloquei ali. Aí eu somo, eu coloquei 3 quilos, como eu tenho o exemplo aqui. Eu sei que do outro lado também tem 3 quilos porque os pratos estão equilibrados. E aí, desse ponto em diante, que eu encontrei esse equilíbrio, você pode entender que a equação começa aí. A equação aqui no nosso contexto matemático. A equação começa, quando te dão uma equação, você já está com esse equilíbrio na balança. Agora pensa comigo. Se eu acrescentar 1 quilo ao mesmo tempo dos dois lados da balança, esse equilíbrio vai se manter ou vai sumir? Vai se manter, né? Porque nesse exemplo que eu dei, eu cheguei a 3 quilos de cada lado. Se eu adiciono 1 quilo de cada lado, vai para 4 quilos. A balança vai se manter equilibrada. Se eu remover meio quilo de cada lado ao mesmo tempo, o equilíbrio vai se manter? Vai. Se eu multiplicar por 10 o valor do peso de cada lado, o equilíbrio vai se manter? Vai, desde que você multiplique o valor ao mesmo tempo dos dois lados. Então, esse é o fundamento daquela famosa regrinha de joga para o lado invertendo a operação, joga para o outro lado mudando o sinal. É daí que vem, porque isso é um resumo dessa história de fazer a mesma alteração dos dois lados. Então aqui, essa é uma equação bem simples de resolver, até mentalmente você consegue, né? Qual o número que somado a 1 é igual a 3? É o 2. Então aqui eu tenho que 2 mais 1 está equilibrando com o 3. 2 mais 1 é equivalente a 3. Agora, se eu adicionar aqui, ó, 2 dos dois lados, 2 mais 1 vai se manter em equilíbrio com 3 mais 2, certo? Porque tudo isso vai ser igual a 5. Então, isso é uma equação. E é dessa ideia, ou melhor, através dessa ilustração, que você pode entender de maneira mais intuitiva essas manipulações que fazemos nas equações que a gente se depara para poder chegar a um certo resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu não conseguisse fazer isso aqui de cabeça, x mais 1 igual a 3. O que eu quero fazer aqui para descobrir o valor de x? É uma questão de lógica. Se eu estou partindo do equilíbrio, eu vou manipular essa equação
sem alterar o equilíbrio dela, de modo que eu fique só com o x de um lado. Porque se eu conseguir chegar nesse ponto que eu fiquei só com o x de um lado, do outro lado da equação vai estar o valor que é equivalente ao x. Ou seja, o valor de x. Mas eu tenho que conseguir chegar nesse estágio sem alterar o equilíbrio da balança. Então, eu posso fazer a manipulação que eu quiser, desde que, eu não divida por zero, obviamente, e 2, eu faça essa alteração ao mesmo tempo e dos dois lados da equação. Ah, eu posso dividir por 30 os dois lados da equação? Pode. Se for conveniente para você, faça dos dois lados. Posso multiplicar por menos 5? Pode, mas faça dos dois lados. Não infringindo essas duas regras, você pode fazer a manipulação que você quiser. Então, x mais 1 igual a 3. Se eu quero isolar o x aqui, eu quero tirar esse 1 daqui. Então, posso simplesmente chegar desse lado aqui e adicionar menos 1. Porque menos 1 mais 1 vai zerar. E x mais 0 é a mesma coisa que x, certo? Só que eu tirei menos 1 aqui, né? Eu preciso tirar aqui também. Então, aqui se anula. Fica x igual a 3 menos 1, que é 2. Esse é o fundamento da manipulação de uma equação. E aquela história de jogar para o lado mudando o sinal. É o resumo dessa história aqui. Percebe que quando eu fiz isso aqui, vamos dizer que é o modo formal da coisa, é a mesma coisa. Para eu sumir com esse mais 1 daqui, eu poderia dizer que eu simplesmente joguei ele para lá mudando o sinal. E é o que parece que aconteceu, né? Tava aqui, x mais 1 igual a 3. Pega esse mais 1, joga para lá mudando o sinal. Beleza, vai ficar x igual a 3 menos 1. E aí isso aqui vai dar 2. Show. Mas o fundamento foi esse processo aqui. De aplicar a mesma alteração dos dois lados da equação ao mesmo tempo. E aplicar essa alteração conforme me for conveniente. Conforme meu objetivo naquela manipulação. E para finalizar, eu quero deixar a indicação desse vídeo aqui do canal. Sobre um dos meus livros preferidos de matemática. O Homem que Calculava, de Malbataan. Esse livro é sensacional e o Malbataan escreve muito bem. É uma leitura muito divertida que eu recomendo demais. Entra no link da descrição, acessa a aba Shop, que ele vai estar lá nas leituras recomendadas. Nesse problema em específico, se usa basicamente o fundamento que eu acabei de passar para vocês. Então, é uma ótima ilustração do conceito do fundamento de uma equação e como ele é usado na resolução de problemas. Vou ficar por aqui e até a próxima. Obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção e até mais.